Estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve conosco uma vez. Ele é cirurgião dentista, tornou-se espírita encantado pela mensagem. Está de volta conosco Rogério Savi, o nosso querido Tato. Isso mesmo. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Sidney e todo o SEAC. Tato nos falou naquela oportunidade, quando veio pela primeira vez ao Despertar, falou da sua preferência pela filosofia, falou da mensagem do Cristo, falou que todos nós estamos convidados a seguir essa trajetória. Tato, queremos continuar a conversa com você hoje? Sim. E eu fiquei sabendo que você esteve recentemente naquela cidade em que Chico Xavier desenvolveu um grande trabalho mediúnico. Nós sabemos que, inicialmente, Chico Xavier trabalhou na cidade de Pedro Leopoldo. Depois, encerrou a sua carreira mediúnica com um trabalho extraordinário na cidade de Uberaba. Você foi visitar a terra do Chico? Fomos sim. Eu digo fomos porque não foi só uma viagem minha em particular. Foi um grupo de alunos do COEM, a qual sou professor, e queríamos fazer essa viagem desde o ano passado. E por ser uma turma grande, não coincidia. Gostaríamos também de ter encontrado o Carlos Bacelli, que tem um trabalho mediúnico lá também. Então, para conciliar a data da abertura da Casa do Chico, um evento do próprio Centro Espírita da Prece, Casa da Prece e o Bacelli, coincidiu que deu esses dias agora, esse fim de semana passado. Mas foi uma experiência muito, muito grande, sabe, Sidney? Estar ali em contato com a intimidade do Chico, quarto, roupas dele, as mensagens que ele deixava aos espíritos. Há uma coisa interessante, no quarto ele falou: se algum espírito vier me procurar esta noite, eu estou dormindo no quarto ao lado. E tinha essa mensagem? Tinha, grudada no... Porque eu falo disso nas minhas palestras. Sim. Mas eu nunca vi o bilhete em si. Tinha sim. E ele, assim, essa preocupação em explicar o que estava acontecendo, o respeito e a autenticidade disto. Você vê que o Chico não estava ali vivendo uma situação aparente por alguma coisa que o interessava. Então, vimos essa mensagem, fotografamos, e entrar no quarto dele, ver a simplicidade com que ele viveu, e desempenhou tantos anos de trabalho, os livros que foram psicografados naquela casa. Para nós que gostamos disso, que respeitamos esse grande homem, foi muito gostoso. A turma toda, E seguimos um roteiro de passeio, foi bem intenso, bem cansativo, vamos dizer, em relação ao nosso corpo físico. Mas espiritualmente foi uma renovação. Voltamos de lá encantados, querendo programar outros dias, outros encontros assim, nesse lugar também. Quem sabe até Pedro Leopoldo, numa próxima vez. Você falou no programa anterior, falou a respeito da disciplina do Chico, falou também que ele havia sido convidado inicialmente para produzir 30 livros. E foram mais que 10 vezes isso. É verdade. Você sentiu naquela casa, vamos dizer, o clima que permeava a intimidade do Chico? Porquanto eu imagino que esse contato com a espiritualidade constante, esse intercâmbio tão usual da parte dele, deve ter deixado algum rastro, algum ambiente que você deve ter sentido no local? Sem dúvida. Senti não só a mim, mas a todos aqueles que frequentam, inclusive os nossos alunos que estavam juntos e conversamos. Quando nós entramos lá, Sidney, fomos recebidos pelo Eurípides, que é filho adotivo do Chico. Sim. Também nos recebeu, mostrou suas coisas e ele tinha interesse em mostrar algumas coisas, como o lançamento de livros dele, o que é muito saudável e natural. Mas nós, ou praticamente a mim, gostaria dos detalhes íntimos do Chico. E eu perguntava como que o Chico era à noite, depois da janta, quando ele se recolhia. E ele comentava assim que o Chico fazia diálogos de horas sozinho com Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora! Por você ver, com Emmanuel. E ele chegava assim, ficava ouvindo, e ele dizia: mãe, eu sei, mas eu estou nessa dúvida, será que não é? E silenciava como um diálogo. Eu falei, que coisa encantadora isso, Então, o ambiente espiritual daquela casa que ele escolheu para viver era muito carregado de energia muito positiva. Essa parte de você ter dito sobre 30 livros foi realmente assim, como um convite do Emmanuel para que ele fosse vendo até que ponto ele se desempenharia. E chega um momento, depois do 100º livro, que Emmanuel falou: Chico, eles desapropriaram o seu corpo, viu? Nós vamos escrever com você até a hora que a gente quiser.
Então parece que foi galgado, o Chico foi ganhando essa confiança, essa autoridade. Como o próprio Kardec diziam os espíritos para ele, se você morrer, nós colocamos outro, ninguém é insubstituível. Então parece que essa confiança, até pelo próprio Chico, foi conquistada, mostrando que nós estamos aqui atendendo a uma moral, um trabalho, uma disciplina, como o Emmanuel pediu para ele. Você falou rapidamente sobre Kardec. Sim. E eu vou me permitir dizer que o meu próximo livro vai tratar assim muito de Kardec. E eu fui obrigado a pesquisar os locais onde Kardec viveu, onde aconteceu isso, onde aconteceu aquilo. A mensagem espírita, você acha que veio no momento certo, da forma certa, com aquele incrédulo francês, um professor simples, e de repente ele trouxe essa mensagem grandiosa que encanta a todos nós? Eu acho sim, Sidney. Pelo que a gente organiza e na nossa vida encarnada, vamos programar uma viagem, por exemplo, o dia melhor, vemos temperatura. O mundo espiritual deve ser tão mais bem preparado para lançar algo tão profundo quanto a doutrina. Kardec veio num momento tão específico em Paris, que não era mais um momento de queimar as pessoas na fogueira, não era mais aquele momento onde grandes nomes passaram por situações assim, mas era um momento agora de reforma de ideias, de espalhar novos pensamentos. E quando ele vem, eu sempre gosto de ir para os alunos do Coen ou para as pessoas comentar, há uma grande diferença entre o ceticismo e o orgulho. Você ser cético é saudável, mas orgulhoso é muito ruim. E o professor Hippolyte Léon era cético, mas a partir do momento que ele se confronta com aquela realidade das mesas girantes e se confirma, não há o que duvidar, não há o que virar as costas como um orgulhoso. Então ele era a pessoa ideal no momento certo para desenvolver, com mais de 50 anos já, com praticamente 55, 59 anos que ele vem ter contato com isso e desempenha esse trabalho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta no próximo bloco eu vou perguntar ao Tato alguma coisa a mais sobre a codificação, particularmente sobre o Espírito da Verdade. Será que é verdade que o Espírito Verdade foi inspirado ou era um mandatário direto de Jesus? Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta. Despertar pela TV SEAC. Hoje novamente com o Tato Savi. Tato, eu me sinto assim até suspeito para tratar do assunto Kardec, porquanto o meu próximo livro vai falar dele. E eu vivenciei cada local, cada trajeto que ele fez, cada situação difícil por que ele passou. E uma delas você rapidamente citou na sua fala anterior, Sim. respondendo à primeira pergunta, sobre as recomendações, sobre o posicionamento da espiritualidade perante Kardec, até dizendo claramente, meu filho, se você não der conta do recado, nós arranjaremos outro, exatamente. No final do meu livro, eu trago um depoimento do professor Hermínio Miranda, Sim. e que ele defende com
Veemência, né? Veemência, é muito ferrenho ao dizer que ele tem provas, e ele diz isso em um dos seus livros, a respeito da identidade do Espírito Verdade. Sim. Que inspirava Kardec e coordenava as ações. Não satisfeito, fiz um e-mail para o Richard Simonetti, pedindo a opinião dele. Falei, olha, vai constar do meu livro a sua opinião. Ele respondeu, e vai constar mesmo. Sim. Qual que é a sua ideia a respeito daqueles espíritos que inspiraram e conduziram Kardec naquela obra majestosa, na epopeia da codificação espírita? Exatamente, Sidney. Há praticamente 159 anos atrás, no dia 18 de abril, foi lançada essa obra-prima, o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Na segunda edição, em março de 1860, a segunda edição com praticamente o dobro de questões. Sim. Veja o trabalho que Kardec teve. O contato em 55, para lançar em 57 uma obra daquela. E logo depois ele dobra praticamente na sua segunda edição. Ele foi muito bem assistido por espíritos como Victor Hugo, Sócrates, Platão, que trabalhavam, o próprio Santo Agostinho, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Mas quando se trata de espírito de verdade, Sidney, eu afirmo, um estudante daquilo, eu procuro falar tendo um pouco de razão, eu estou convencido que o espírito de verdade possa ser atribuído a Jesus. Quando ele diz, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, venham como outrora ao filho de Israel falar como fiz a data de séculos atrás, há 18 séculos atrás. Quem é esse que veio como outrora falar? E ele diz também, por exemplo, Samuel Hahnemann, o espírito de verdade, o governador espiritual do orbe, Santo Agostinho diz assim, o espírito de verdade, o mestre de todos nós. Então, para mim, começa a não haver dúvidas que... André Luiz também, em uma das suas obras, faz referência ao Espírito Verdade, correlacionando com o próprio Jesus. Exatamente. E há uma mensagem ali que Kardec fez questão de tomar muito cuidado. O nosso codificador foi extremamente cauteloso e cuidadoso com essas mensagens. Ele coloca no Livro dos Médiuns uma mensagem intitulada Jesus de Nazaré. E ele comenta até da grandiosidade desse nome, do perigo que é se publicar um nome dessa envergadura. E a mesma mensagem é publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro posterior à codificação, dizendo o Espírito de Verdade. Vamos entender. Primeiro, essa mensagem, eu estou sabendo do que você está falando. Sim. Ela foi publicada em 1861 inicialmente. Exato. No livro, o Livro dos Médiuns. Depois a mesma mensagem, Exato. Se fosse apócrifa, Kardec não tornaria isso mesmo, exatamente, não tornaria. E foi publicado em 1864, depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Continue. Exatamente. E essa mensagem, se você ler uma com a outra, é a mesma mensagem. Sim. E ao final só troca a assinatura. Eu assino o Espírito de Verdade numa e assino Jesus em outra. Consta que a primeira mensagem teria sido recebida por um grupo do sul da França, o mesmo que teria recebido aquela famosa prece de Cáritas. Ah, sim, que interessante. E isso, pela grandiosidade da prece de Cáritas, daria, assim, vamos dizer, um endosso à grandiosidade daquele grupo que estaria trazendo a mensagem atribuída a Jesus. Exato, exatamente. Isso é muito importante. Essa confiança. Kardec tomou muito cuidado com isso. Por exemplo, ele não se limitou a confiar plenamente num médium, era muito orientado. As irmãs Baldwin, por exemplo, Caroline e Julie, que escreviam para ele, que praticamente fizeram toda a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele, querendo apressar a obra, consulta os espíritos. Se não era bom abrir para mais médiuns, ele diz, não, não é bom, porque você não pode interpretar a verdade pela mentira. Então essa frase até está na Obras Póstumas, comentando isso, essa confiança que tem que ter. Nosso codificador, para quem não sabe, poderia se informar, Kardec mandou muitas perguntas para vários centros espíritas, recebendo a mesma resposta, as mesmas palavras. Então, como se eles não sabiam entre si? É a universalidade do corpo da doutrina. Exato, exatamente. E isso que a nossa doutrina precisa ser celebrada. Ela não veio para destruir ou desunir, pelo contrário, ela veio convidar a todos a nos unirmos.
Eu fiz uma palestra agora e a palestra comentava sobre isso, de um laço de amor. Kardec define a doutrina espírita como um laço que nos une, de fraternidade, de sentimentos, e não como uma religião que segrega, com dogmas, com ritos, rezas. Aliás, no começo ele nem admitia Exato, ele não admitia o aspecto religioso, né? Ele disse, a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, ponto final. Somente através da obra de 1864 que praticamente ele adota o cristianismo como o aspecto religioso da doutrina espírita. Exato. É isso? Exato. Há um professor que eu respeito muito, um grande estudioso de Kardec, Cosme Massi, e esse professor ele diz que o Livro dos Espíritos é apresentado em 4 partes, e cada parte representaria um modelo de apresentação de uma nova ciência, e que a terceira parte representa o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a apresentação das leis, o que rege o assunto tratado, por que funciona desse modo. O aspecto moral da doutrina. O aspecto moral da doutrina são as leis morais apresentadas por Jesus, o qual ele pega frases, trechos de Jesus da história do Mestre, para exemplificar, para discorrer e para nos colocar de uma maneira lógica, compreensível, e que você vê que aquilo realmente é a explicação mais sensata para uma atitude daquela envergadura presenciada por Jesus. Né? Então você acha que o Espírito da Verdade teria sido inspirado por Jesus? Sim. Não diretamente, porque nós não temos médiuns adequados para isso, exatamente. mas com a inspiração direta de Jesus. Exatamente. Até esse termo, Espírito de Verdade, pode ser atribuída ao Mestre, que veio canalizada até a telemediunidade, passando de um médium para outro, de uma confiança hierárquica superior para outra, mas que vem da potência máxima mental, que é o nosso Mestre Jesus, que coordena tudo isso. Precisamos lembrar que Jesus tem a função de unir a humanidade como um todo, e não é através de uma religião ou outra que ele fará isso. Sobre esse ponto, que você já citou no programa anterior, Sim. eu tinha uma pergunta seguinte. Os espíritas costumam dizer que o espiritismo é a terceira revelação, que a primeira seria da justiça, vinda através do trabalho de Moisés. A segunda, a mais importante, seria a lei do amor, trazida, preconizada por Jesus. E depois, a razão, a verdade, através dos espíritos que, de uma certa forma, ressuscitaram a mensagem perdida na Idade Média. No século XIX, havia um clima apropriado na França para que se renascesse, para que se reabilitasse a árvore do Evangelho. Você não acha, Tato, que é muita pretensão da parte dos espíritas dizerem que o espiritismo é a terceira revelação, porquanto, até o presente momento, apenas limitadas partes do mundo aceitam o espiritismo? Então, Sidney, quando você escuta uma afirmação dessa, se você não tem acesso à doutrina e não conhece ou não busca conhecer, dá essa impressão que é uma prepotência e que todas as religiões têm essa defesa própria. Mas ao entender que como uma criança que está crescendo, você através de estágios de experiência dela, vai manifestando situações, por exemplo, não, você não pode pôr a mão aí, não mexa nisso. É os nãos que Moisés trouxe, não matarás, não furtarás, não isto, não aquilo. É o não, eu não tenho como te explicar agora. Logo depois vem Jesus e convida aos sims. Sim, você já pode fazer aquilo, você pode ser melhor. Moisés diz, não faça o que você não gostaria. Jesus diz, faça o que você gostaria. É uma explicação para uma criança que está crescendo, amadurecendo a ideia. A doutrina espírita vem agora e explica o porquê que Jesus quer dizer aquilo. Explica por que Moisés proibiu, que era para o nosso bem. Mas como uma criança, ela não pode mexer nisso agora, porque ela não tem condições psicológicas para entender. Mais para frente ela pode entender porquê do não e porquê do sim. Por isso eu acho que a doutrina assim vem explicar para nós o que significa essa condição mental que chegamos, essa intelectualidade de Paris, daquela época, e de nós agora ao buscarmos pela filosofia, pela ciência, a verdade. Mas será que todo mundo vai ter que virar espírita para ser salvo? Será que essa é a pretensão da doutrina espírita? Não saia daí. Eu volto já fazendo essa pergunta no último bloco do nosso programa Despertar de hoje.
Estamos de volta. Despertar. TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, com você na sua casa. Tato, só espírita que vai para o céu? Não, de jeito nenhum. A doutrina espírita não é como uma chave que abrirá uma porta. A doutrina espírita tem a ideia de nos instruir como nos comportarmos para merecer isso. Então, o católico, o evangélico, o ateu, se enquadra na afirmação de Jesus. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ela pode ir por qualquer caminho que ela queira. Ela precisa conquistar moral, conquistar intelectualidade e assim merecer. Não então que nenhuma das religiões seja o segredo, a chave, eu teria que acertar naquela para ser aceito. Não, isso é um equívoco nosso. Esse pensamento de que o meu time de futebol é melhor, que a cor, a minha casa, a minha língua, o meu país, isso é uma ilusão. Nós somos irmãos em qualquer religião, mesmo aqueles que não a defendem ou não têm uma religião, sempre teremos chance de nos arrepender, de nos corrigir e melhorarmos. Quer dizer, então, que a mensagem espírita não é, vamos dizer, somente o reavivamento da mensagem cristã, porquanto o cristianismo não é aceito no mundo inteiro. Ela teria um cunho universal? Exatamente. Quando Paulo de Tarso defende a ideia de sair através das cidades, defendendo ao lado de Barnabé, que é tão bem contado em Paulo e Estevão, ele tinha essa ideia. O cristianismo, esse pensamento não pode ser só para o povo judeu, não pode ficar confinado aqui. É para a humanidade toda, é grande demais. E se você analisasse, como você também sabe, mas todos os nossos telespectadores, ver a mensagem de Jesus, ela não defende nenhum posicionamento, ela se envolve para todos, sejam asiáticos, sejam europeus, sejam brasileiros, latinos, todos nós podemos exercer essa mensagem de amar o próximo, viver mais feliz e conquistar essa condição que Jesus nos pede, conseguir amar o outro como a si mesmo. A Terra está passando por um processo de expurgo que vai fazer com que os maus não retornem mais e os bons depois prevaleçam? Sim, é como uma passagem de ano, né? Desculpe se você quiser comentar. Não, eu só ia citar que o próprio Jesus teria dito que os mansos herdarão a terra. Exato. Pode ser um quesito que o mestre tenha colocado como uma mansuetude, mas não só aquele que não é o brigão brutalmente agressivo, mas aquele paciencioso, que compreende alguém que tem uma certa dificuldade, aquele que não é tão irritado no trânsito. Mas troque miúdos para o telespectador, sim, olhando para esta câmera aqui. Me diga uma coisa, quer dizer então que todo esse pessoal que está bagunçando a Terra, que está atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento das civilizações, para que elas cresçam espiritualmente, eles vão todos para o inferno eterno e não voltam mais para cá, é isso? Não, amigão, você sabe bem, me deu essa grande chance de dizer sobre isso. O inferno eterno não existe. Um pai não criaria um filho para um sofrimento eterno. Um erro, uma vida de erros, muitas vidas de erros não justificariam uma eternidade de sofrimento. Então, esses alunos, esses filhos, seriam como se, olha, você não vai poder mais estar nessa escola, tá? Essa escola vai ser promovida para um nível que você não atingiu. E ele vai ficar sem escola? Não, de jeito nenhum. Ele vai estar numa escola compatível ao que ele tem, com certas atividades propícias àquele entendimento, como nós podemos fazer. Uma escola já com computadores, com crianças que já têm um curso de informática. Aqueles que ainda não têm, vão talvez aprender a escrever primeiro. Então, isso que nos convida a melhorar, a receber um planeta menos violento, mais agradável, para nos desempenharmos melhor. Esse processo já se iniciou? Já sim. Não há um ponto definitivo, há um filme chamado Data Limite, que às vezes coloca uma questão que pode ficar confusa, como se a data é agora, a partir daqui acabou. Não, é uma transformação, a separação entre joio e trigo já vem acontecendo através dessa simples situação, reencarna esse não reencarna mais. Então é um processo que demora a acontecer. É como uma criança que nasceu de uma mamãe Homo sapiens, né? Não foi no seu anterior, a versão Homo erectus. Então uma mamãe Homo ergaster não tem um filho Homo habilis, né? Então não é assim. Não dá saltos. Não dá saltos, é um processo gradativo, como todos nós. E isso mostra a nossa doutrina. Homens tendo que reencarnar, vir à Terra, passar por tudo o que passaram, mas trazer a mensagem, lutar, Emmanuel está encarnado, trabalhar no ramo da educação, e vai ter que trabalhar como qualquer um normal para mudar o que está consertado ou consertar o que está errado. Na verdade, eu tenho uma pergunta final para você, mas sim, antes dela, eu queria saber de você o seguinte: é verdade
que a partir de 1875, Emmanuel teria dito para Chico Xavier que espíritos que passaram pela epopeia da codificação passariam a encarnar no Brasil, de 15 a 20 milhões de espíritos franceses encarnando no Brasil. Seria difícil definir isso, se é verdade ou não. Há um livro, né, de um... Quem falou foi Emmanuel através do Chico. Pois é. Eu tenho registrado. Não, isso. sim. E que Emmanuel tem esse posicionamento, é claro, é bem conhecido. Mas que, por exemplo, no nosso país, a gente percebe que é um país propício, talvez, a essa transformação, como o próprio Humberto de Campos nos trouxe. Diz Emmanuel que é um dos países em que a reencarnação está sendo aceita com muita tranquilidade, muita facilidade, coisa que foi confirmada depois pelo professor Herculano Pires, dita por Ian Stevenson. Ian Stevenson, né? Aquele doutor maravilhoso que estudou as crianças. Agora tem um sucessor, o Dr. Jim Tucker, que também continua o trabalho dele. Então, Sidney, eu acho que o Brasil é um país que, pela mistura, pela variedade de religiões e de pessoas que temos essa chance. E já há uma palestra, um livro sobre isso, de os lugares que já se foi tentado essa divulgação. Mas que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, recebe talvez agora essa turma que já vem empenhada. O Brasil continua sendo a pátria do Evangelho? Parece que não, né? Para essa bagunça. Mas eu tenho no meu íntimo, como acredito no seu, essa confiança. Tudo está sob controle. Se o Brasil desonrar esta nomeação, pode ser que outro país seja escolhido? Sim, pela lógica que já vem acontecendo. Se nós, como o Chico diz, morre um capim e nasce outro. Se eu não conseguir, outro faz. Se o nosso país não mereceu, ou mereceu e não honrou, vai para outro lugar, mas nunca se desistirá. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu vou dar 1 minuto para o Tato nos contar uma experiência maravilhosa que ele teve lá em Uberaba. É verdade. Nós visitamos a casa do Chico Xavier logo de manhã e tinha programação para irmos ao Centro Espírita, que ele tanto trabalhou, se eu não me engano, em 75 foi fundado esse centro. E ao chegarmos lá, uma turma muito grande, nos sentamos e ficamos ali acolhidos. De repente o Eurípides, o filho dele, me convida a participar, compor a mesa, onde o Chico sentou. E eu não tinha pedido, não tinha comentado, não havia nada mencionado. Eu fiquei tão desconcertado para o bem naquela situação que compus a mesa. Fui oferecido um livro do Evangelho, né? Então a palavra começou a passar pelas pessoas líderes da casa. E antes um pouquinho de começar, eu perguntei, quem é aquela senhora que está ali? Ela trabalhou com o Chico durante 40 anos. Meu Deus. É aquela que virava a folha para ele. Meu Deus, e aquilo lá é o que fez. Aquela cadeira ali é que o Chico sentava. Eu falei, meu Deus, eu estou no coração do mundo da pátria do Evangelho, no centro do homem. E aí, ele me honra, me pedindo, fala algumas palavras para nós. E eu tive a grata oportunidade de dizer algumas coisas ali no centro do Chico. Então, isso foi tão valioso para mim, que busco levar o melhor que posso aos alunos do COEM, às palestras, aos meus amigos, que nem são religiosos, mas que veem como eu defendo isso com tanto amor. Essa oportunidade de falar assim, sente aqui, você é um dos nossos também, um trabalhador, uma delícia, mas que não me sinto nem um pouco mais merecedor por isso. Só um Muito caso. obrigado, Tato, pela sua presença. Obrigado pela sua audiência. Próxima semana estaremos de volta. Até lá.